Todas as informações, não só junto à Fundação Procon de São Paulo, assim como a agência reguladora, vamos conversar com a concessionária que trabalha no estado do Espírito Santo para verificar se realmente houve equívoco, houve erro, se o consumidor está pagando a mais ou não. Caso o consumidor esteja pagando a mais, ele pode ficar tranquilo que o Procon vai adotar todas as medidas cabíveis e esse dinheiro vai ser retornado a ele. É isso que eu queria perguntar. Esse dinheiro, vai ser possível receber esse dinheiro de volta? Se na nossa reclamação de ofício nós verificarmos que realmente o consumidor pagou a mais, a concessionária ficou com um valor que não deveria ter ficado, nós vamos pedir o ressarcimento. Seja, a princípio, nós vamos conversar com a concessionária, com a agência reguladora, para que se faça isso de forma pacífica, nem que seja com abatimento em contas posteriores, né? Caso a gente encontre dificuldade nessa linha, nós vamos podemos inclusive entrar com ação civil pública no Poder Judiciário pedindo a devolução dos valores pagos indevidamente. A ideia de que o Procon estadual já esteja com essas informações até quando? Até o final dessa semana nós estamos com as informações, serão repassadas as informações do Procon de São Paulo, o sistema, como se procede o cálculo, como que se deu esse reajuste para verificar o equívoco. Vamos pedir as informações à concessionária local, né, o número de demanda de consumidores, qual o impacto que gerou isso junto ao consumidor capixaba, assim como a agência reguladora preste as informações e os esclarecimentos necessários, que a princípio nós temos verificado informações dúbias. Num primeiro momento foi detectado o problema e agora em nota diz que não houve o problema. Nós queremos estudar com calma, com cautela, não gerar expectativa ao consumidor capixaba, mas que ele pode ter certeza de que caso tenha ocorrido este equívoco, essa cobrança indevida, ele vai ser ressarcido. Diretor, o Mário tem uma pergunta para o senhor lá no estúdio. Mário Banella. Itamar, porque a própria direção da ANEEL já reconheceu que, devido a esse erro, se esse erro não tivesse acontecido, quer dizer, as contas, as tarifas residenciais seriam 2 pontos percentuais a menos. Pelo que eu estou entendendo aqui, a gente pagaria 2% a menos do que a gente pagou aí de conta de energia. Exatamente isso daí. Isso representa um valor circunstancial, levando em conta o número de consumidores capixabas e principalmente o crescimento do Estado nesse período, que se dá de 2002 até esse ano de 2009, né? O Estado cresceu muito acima da média nacional e, consequentemente, o consumidor capixaba deve ter pago um pouco a mais que a média nacional. Itamar Dalmas, diretor jurídico do Procon, vou pedir para o senhor continuar aqui com a gente, que no próximo bloco a gente volta a falar com o Procon sobre assunto de greve na Caixa Econômica Federal. Mais uma vez, por esse assunto, obrigado pela participação aqui no Bom Dia. Mário, daqui a pouco eu volto. E só lembrando que nós procuramos a Excelsa, mas a Excelsa disse que não vai se pronunciar por enquanto. Mário Banella. Ok, Bruno. Então o Procon volta daqui a pouco. Tem ainda uma entrevista sobre...